Muito boa tarde a todas as senhoras, a todos os senhores que nos acompanham pela TVL, também pela internet, demais meios de comunicação, a imprensa que nos acompanha também de forma remota. Nós estamos fazendo nesse momento uma coletiva de imprensa para detalhar as ações da Câmara de Vereadores no enfrentamento ao coronavírus. Nós, logo mais às 15 horas, teremos a primeira sessão remota da Câmara de Vereadores de Blumenau e neste momento eu gostaria de transmitir à comunidade de Blumenau aquilo que, em conjunto, os colegas vereadores reunidos já debateram acerca do enfrentamento ao coronavírus e as ações, então, que estão pautadas pela Câmara no auxílio à Prefeitura Municipal de Blumenau, à Secretaria Municipal de Promoção à Saúde no combate ao coronavírus. Desde o início do processo em que nós, motivados pelo decreto do governo do Estado, que definiu as ações iniciais de quarentena estabelecidas para o Estado de Santa Catarina, a Câmara de Vereadores acatou também essas decisões e já em primeira mão adotou o trabalho remoto aqui na Câmara. Como eu disse, nós hoje estaremos às 15 horas realizando a primeira sessão remota da história da Câmara de Vereadores de Blumenau. E isto só será possível em função de ações que a Câmara de Vereadores já tomou, medidas que foram tomadas ainda o ano passado, com a aquisição de um novo software que permitiu a informatização de todos os processos aqui desta Casa Legislativa. Além disso, todos os vereadores, em consenso, definiram algumas outras ações que eu passo a detalhar a partir de agora. Uma das primeiras discussões que a Câmara de Vereadores tomou no seu coletivo de vereadores foi a possibilidade da utilização de uma parte dos recursos do fundo específico que foi criado para a construção da sede própria da Câmara, destinar uma parte inicial desses recursos para um fundo específico na qual a Câmara de Vereadores também teria a proposição de indicar ao Executivo a criação deste fundo. Um fundo amplo que permitiria que não só a Câmara de Vereadores pudesse fazer o aporte de recursos destinados ao enfrentamento, ao combate do coronavírus, como também permitir que entidades e as próprias pessoas físicas possam fazer doações de recursos financeiros que serão utilizados principalmente pela Secretaria de Promoção da Saúde no combate e enfrentamento ao coronavírus. De posse dessa decisão, os vereadores comunicaram ao prefeito Mário Hildebrand esta intenção e o prefeito está encaminhando a esta Casa Legislativa o projeto de lei que cria o Fundo Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus. A Câmara de Vereadores, por questões legais, não poderia criar o fundo através desta Casa Legislativa, porque não é prerrogativa do Executivo, ou melhor, do Legislativo, nós não teríamos condições de gerir esse fundo. Mas repassamos essa intenção ao prefeito Mário Hildebrand, que então está elaborando o projeto de lei que deve vir a esta casa, criando o Fundo Municipal de Combate ao Coronavírus. Os vereadores, e aqui quero mais uma vez ressaltar, por unanimidade, todos eles decidiram então que inicialmente a Câmara de Vereadores fará um aporte de R$1 milhão a este fundo, recursos financeiros que a Câmara tem disponíveis do fundo que foi especificamente criado para a construção da sede da Câmara de Vereadores. E aqui eu quero fazer o registro de todos os vereadores, vereador Bruno Cunha, vereador Almir Vieira, vereador Gilson de Souza, que compõem a mesa diretora, assim como o vereador Alexandre Matias, vereador Jens Mantal, vereador Silvio Zimmermann, vereador Oldemar Becker, vereador Marcos da Rosa,
vereador Ailton de Souza, o vereador Ito, vereador Zeca Bombeiro, vereador César Sim, vereador Alexandre Caminha, vereador Jovino Cardoso Neto e vereador Adriano Pereira. Acredito que citei todos eles e fiz questão de citar, porque aquilo que estou transmitindo à comunidade de Blumenau não é decisão deste vereador e exclusividade, decisão tomada pela mesa diretora, e sim pela coletividade dos 15 vereadores da Câmara de Blumenau. Portanto, assim que o projeto de criação do Fundo de Combate ao Coronavírus for encaminhado a esta casa e aprovado, a Câmara de Vereadores de imediato fará um aporte de R$1 milhão nesse fundo, com o intuito de contribuir principalmente para a aquisição de EPIs para os profissionais dos nossos hospitais e da rede pública municipal de saúde, que tem feito um atendimento à população de Blumenau. Nesse momento difícil, enquanto todos nós temos que estar reclusos aos nossos lares, a Secretaria Municipal de Saúde e todos os profissionais da rede municipal de saúde, seja ela pública ou privada, assim como também os hospitais, estão dispostos e trabalhando em prol da comunidade de Blumenau. Nesse sentido, a Câmara de Vereadores faz, então, este aporte inicial de R$1 milhão, garantindo para que esses profissionais possam ter os equipamentos de proteção individual garantidos para que possam dar continuidade com tranquilidade ao atendimento da nossa população. Também, junto com o coletivo dos 15 vereadores, definimos que os recursos da economia, que é realizada pela Câmara de Vereadores anualmente, estarão também disponíveis já de imediato à Prefeitura Municipal de Blumenau, não só para as ações de combate ao coronavírus, mas também para garantir o pagamento dos salários dos servidores, principalmente dos servidores da saúde. Nós temos a expectativa, então, que com essas ações a Câmara de Vereadores de Blumenau terá condições de repassar ao Executivo Municipal algo em torno de R$8 milhões de recursos que serão destinados às ações de combate ao coronavírus. Além disso, os vereadores têm incessantemente, através dos nossos grupos de WhatsApp, discutido e debatido diversas outras ações que nós pretendemos implementar ao longo das próximas semanas, também, claro, conforme as necessidades que o município de Blumenau vem a ter em função da situação de emergência que nós estamos passando relativos à questão do coronavírus, que aflige toda a nossa comunidade e que tem feito com que todos nós, a sociedade blumenauense, de uma maneira geral, tenha se envolvido nessas ações. Nesse momento é importante ressaltar que a todos é importante estar reclusos às suas casas, por mais difícil que nesse momento isso possa parecer, é importante que nós permaneçamos nas nossas casas para ajudar a diminuir a proliferação do vírus do coronavírus. A Câmara de Vereadores, como eu disse, logo mais às 15 horas, realizará a sua primeira sessão remota. Estamos aguardando o encaminhamento da Prefeitura do projeto que cria o Fundo Municipal de Combate ao Coronavírus, como eu disse, uma ação já definida pelo coletivo dos 15 vereadores e que, em consenso com o prefeito Mário Hildenbrand, então, será implementada para que todos nós, não só a Câmara, mas o Executivo e a sociedade como um todo, como eu disse, entidades e as próprias pessoas físicas, possam fazer contribuições financeiras para o aporte de recursos a esse fundo, que será aplicado exclusivamente para as ações de enfrentamento ao coronavírus. A Câmara de Vereadores também criará uma comissão com os seus representantes para acompanhar a aplicação desses recursos. E
nós estaremos reunidos virtualmente e já estamos fazendo isso ao longo de todo este período em que o trabalho remoto foi implantado na Câmara de Vereadores. Já estamos em debates no grupo de WhatsApp dos vereadores da Câmara, trazendo sugestões e levando isso também ao Executivo. Além de todas as indicações e requerimentos que são feitos diariamente pelos vereadores através do sistema e que hoje, na sessão virtual da Câmara, serão aprovados e encaminhados ao Executivo. Então, a Câmara de Vereadores não tem se mostrado omissa, muito pelo contrário. Os vereadores têm estado atuantes, principalmente nas redes sociais, em contatos com as suas lideranças, com a comunidade, auxiliando nas ações que, nesse momento, são importantes, que sejam realizadas por todos nós. Então, reiterando, gostaria de repassar à comunidade de Blumenau que o coletivo dos 15 vereadores definiu que estaremos repassando ao Executivo Municipal as sobras da Câmara de Vereadores e também um aporte inicial de R$1 milhão ao Fundo de Combate ao Coronavírus. Portanto, a Câmara de Vereadores, de imediato, fará um aporte de R$1 milhão ao fundo e destinará as sobras, através das economias que a Câmara de Vereadores tem feito anualmente, mais R$7 milhões ao Executivo para o enfrentamento do coronavírus. Portanto, nós estamos anunciando nesse momento algo em torno de R$8 milhões que de imediato estarão sendo disponibilizados ao fundo através do depósito de R$1 milhão da Câmara, de recursos que nós já temos disponíveis, através do fundo que foi criado especificamente para a construção da sede da Câmara, e ao longo do ano os outros R$7 milhões que são as sobras do retorno do 10º que a Câmara de Vereadores anualmente faz ao Executivo Municipal. Já estaremos retornando ao Executivo as sobras do 10º desses primeiros 3 anos de execução deste exercício, que são algo em torno de R$2 milhões, já estarão disponíveis para o exercício da Prefeitura Municipal de Blumenau, principalmente para garantir a folha de pagamento dos servidores públicos e, especialmente, dos servidores públicos municipais da saúde de Blumenau. Essas, então, inicialmente as ações que a Câmara de Vereadores tem tomado, repito aqui, no seu coletivo, e faço questão de nominar todos os colegas vereadores, vereador Bruno Cunha, vereador Almir Vieira, vereador Gilson de Souza, que fazem parte da mesa diretora juntamente comigo, vereador Silvio Zimmermann, vereador Jens Mantal, vereador Silvio Zimmermann, vereador Oldemar Becker, vereador Marcos da Rosa, vereador Ailton de Souza, vereador Zeca Bombeiro, vereador César Sim, vereador Alexandre Caminha, vereador Jovino Cardoso Neto e vereador Adriano Pereira. Não estão presentes conosco na Câmara neste momento. Como eu disse, estaremos realizando a primeira sessão virtual a partir das 15 horas, ressaltando que as comissões da Câmara já se reuniram também para apreciação dos projetos que estão na pauta de hoje. Gostaríamos de dizer que a Câmara de Vereadores é solidária à população de Blumenau e estamos abertos à discussão, e todos os vereadores, através dos seus canais de comunicações, seus WhatsApps e telefones e sites da Câmara de Vereadores disponíveis para a comunidade de Blumenau, e aqui todos estão solidários e trabalhando incessantemente para que possamos juntos superar esse momento difícil que passamos no nosso Brasil. A Câmara de Vereadores, mais uma vez, através de todo o seu coletivo, por unanimidade, definiu as ações de a criação
do Fundo Municipal de Combate ao Enfrentamento do Coronavírus, propositura essa encaminhada ao prefeito Mário Hildebrand, que já está fazendo os trâmites legais e encaminhando o projeto a esta casa para que o quanto antes nós possamos aprovar a criação deste fundo e já de imediato, conforme citei aqui, pelo coletivo dos 15 vereadores, fazer um aporte inicial de R$1 milhão para a compra de equipamentos de proteção individual, os EPIs, para os profissionais de saúde, tanto dos hospitais quanto da rede pública municipal de saúde. E também, como anunciei agora há pouco, a destinação das sobras da Câmara de Vereadores, através das suas economias, que ao ano passado foram devolvidos à Prefeitura Municipal de Blumenau algo em torno de R$7 milhões. Nós temos a perspectiva de, ao longo desse ano, também conseguimos gerar esta economia aqui na casa e garantindo, então, o repasse desses recursos ao Executivo Municipal para o enfrentamento das ações do coronavírus. Ressalto aqui, esta não é uma ação individual da mesa diretora, e sim do coletivo de todos os 15 vereadores da Câmara de Vereadores de Blumenau. Essas informações, então, que gostaria nesse momento, em nome dos 15 vereadores, repassar à comunidade de Blumenau e, mais uma vez, ressaltar que estamos todos aqui, juntamente com a comunidade de Blumenau, buscando alternativas para que os impactos desta pandemia sejam os menores possíveis para os munícipes blumenauenses. Muito obrigado pela atenção de todos e quero aqui mais uma vez ressaltar que todos os vereadores estão à disposição da comunidade e muitos deles já têm feito através do Facebook, através do site da Câmara, dos seus telefones celulares, já têm feito contato com a nossa comunidade e trazido aqui para a Câmara de Vereadores sugestões que estamos levando ao Executivo Municipal, à Secretaria de Promoção da Saúde, para que nós possamos achar medidas para diminuir os impactos da pandemia do coronavírus no município de Blumenau. Faço aqui mais uma vez a questão de ressaltar e nominar todos os 15 vereadores que incessantemente têm trabalhado para ajudar e auxiliar o Executivo Municipal nas ações do combate ao coronavírus. Vereador Bruno Cunha, vice-presidente dessa casa, vereador Almir Vieira, primeiro secretário, vereador Gilson de Souza, segundo secretário, vereador Alexandre Matias, líder do governo, vereador Jens Mantal, vereador Silvio Zimmermann, vereador Oldemar Becker, vereador Marcos da Rosa, vereador Ailton de Souza, o Ito, vereador Zeca Bombeiro, vereador César Sim, vereador Alexandre Caminha, vereador Jovino Cardoso Neto e vereador Adriano Pereira. Todos esses vereadores à disposição da comunidade de Blumenau e, como eu disse, têm debatido e têm discutido as ações juntamente com o Executivo no combate e enfrentamento ao coronavírus. Essas informações, então, que gostaria de repassar à comunidade de Blumenau na tarde de hoje. E gostaria de fazer o convite também, a partir das 15 horas, ao vivo pela TVL, e não de forma presencial, mas sim remota, os vereadores estarão apreciando os projetos de lei constantes da pauta da reunião ordinária de hoje. E estamos aguardando o encaminhamento pelo Executivo Municipal do projeto de lei que cria o Fundo Municipal de Combate ao Coronavírus. A informação que temos é que, ainda na tarde de hoje, se não pudermos apreciar o projeto, se ainda não, na tarde de hoje, este projeto for encaminhado para esta casa, assim que nós tivermos a mensagem do Executivo aqui, estaremos convocando uma reunião extraordinária da Câmara de Vereadores, que também, de forma remota, fará a aprovação da criação do Fundo Municipal de Combate ao Coronavírus, com já a disponibilização imediata de R$1 milhão de aporte da Câmara de Vereadores ao Fundo para o Combate ao Coronavírus. Muito obrigado a todos. Fica aqui, como eu disse, mais uma vez o convite para acompanhar
a sessão da Câmara, que acontece logo mais às 15 horas, de forma remota. Também todos os canais da Câmara de Vereadores, seja as mídias sociais como a TVL, também estarão repassando informações à comunidade de Blumenau com relação às condutas de enfrentamento ao combate ao coronavírus. Esta, então, a mensagem que gostaria de passar à comunidade de Blumenau, em nome do coletivo dos 15 vereadores da Câmara de Vereadores de Blumenau. Muito obrigado a todos.